E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos fazer a nossa segunda aula de gestão de projetos. Hoje o que eu quero conversar um pouco com vocês é sobre a parte de ciclo de vida do projeto e também do gerente de projeto, né? Então, ainda falando um pouco dessa parte de introdução, né, do gerenciamento de projeto, mas já focando um pouco mais em cima do gerenciamento de projeto em si, né? E agora conhecendo um pouco mais do projeto mesmo, né? Então, o projeto ele vai ter um ponto onde ele começa e um ponto onde ele termina, né? Isso daí a gente comentou na aula passada que ele tem um início e um fim. Para que a gente consiga trabalhar entre esse início e o fim, a gente tem algumas etapas que a gente precisa passar. Então, primeiro a gente vai ver quais são essas etapas e daí a partir da próxima aula daí a gente começa a entrar já na o que são essas etapas e o que a gente precisa fazer dentro dessas etapas e quais são as ferramentas que a gente vai utilizar dentro dessas etapas, ok? Então, no ciclo de vida do projeto, aí a gente também daí vai começar a falar um pouco do gerente de projeto, né, para comentar um pouquinho sobre esse profissional, né, para vocês conhecerem o que é esperado do gerente de projeto, né, que vai ser a pessoa que vai conduzir todo o projeto, né, que vai estar ali, né, gerenciando e realizando o gerenciamento de projeto, né? Então a gente vai falar sobre ele também. Beleza, então o ciclo de vida do projeto. Então aqui eu coloquei nessa figura para a gente ver quais são as fases que a gente vai ter ali dentro do projeto. Então a gente tem os processos de iniciação. Depois que a gente realiza essa atividade de iniciação, que é onde a gente vai realmente iniciar o projeto, formar a equipe, colocar todo mundo junto. Aqui também a gente é o momento onde a gente faz a integração, né, o gerenciamento do projeto. Do próximo assunto que a gente vai falar é justamente sobre essa parte de integração. Então é nesse momento inicial onde a gente faz essa integração, né, de todo mundo no projeto, que a gente explica o que é o projeto, ambientaliza todo mundo, comenta sobre o projeto, né? Então é um momento de realmente iniciar o projeto, com dizer o que vai ser o projeto, o que a gente espera do projeto, quais são as metas que esse projeto tem, todo mundo conhecer todo mundo saber quem está participando desse projeto, né? Algumas diretrizes do projeto. Então esse é o processo de iniciação. Depois a gente vai se aprofundar, né, em todos esses processos aí. Depois que a gente faz o processo de iniciação, a gente entra aqui no processo de planejamento, onde a gente vai planejar todo o projeto mesmo, né? Planejar cronograma, planejar recurso, planejar risco, planejar aquisição, planejar as partes interessadas, tudo, né? Então a gente daí entra na parte de planejamento e daí a gente tem a parte de execução, né? Que daí entra a parte de você executar tudo aquilo que você planejou. Dentro de não só, né, quando a gente está fazendo a parte de execução, mas desde o momento em que a gente faz a iniciação e a gente vê que aqui a gente tem, né, incluindo tudo, né, a gente tem os processos de monitoramento e controle, porque a todo momento a gente vai estar monitorando e controlando aquelas atividades. E aqui, pessoal, até eu vou passar para vocês, né, o conceito, né, porque como a gente está trabalhando em cima do PMBOK, e até ontem eu participei de um evento do PMI aqui em Campo Mourão, mas esse evento teve em Londrina, Maringá e Campo Mourão. E eles estavam falando principalmente agora sobre a sexta edição que foi lançada no final do ano passado.
E até agora esse semestre a gente vai passar por esse processo de atualização, né, aqui também dos nossos conteúdos em sala, é, pegando, né, o que essas novas atualizações que o PMBOK 6 traz, né? Então a gente ao longo da nossa aula esse semestre a gente vai trabalhar bastante em cima do PMBOK, né, para que a gente veja as atualizações que ele trouxe, né? Mas ontem daí na palestra eles falaram sobre a questão da diferença de entendimento do que é o controle e o que é monitoramento, né? Quando a gente fala em monitoramento, e daí até ele fala que dentro lá do ciclo PDCA ele também mostra onde que estaria isso, porque a gente também pode utilizar o ciclo PDCA aqui dentro do gerenciamento do projeto. Mas o monitoramento, ele se refere ao acompanhamento daquilo. A gente acompanhar, coletar as informações e verificar e comparar, né, se realmente está sendo cumprido, se não está sendo cumprido, né? Então, quando a gente pensa em monitoramento, é a gente acompanhar todas essas atividades, acompanhar o processo de iniciação, acompanhar o planejamento, acompanhar a execução, acompanhar o encerramento do projeto, para ver se realmente tudo está saindo como foi planejado, se está ocorrendo tudo bem. Quando a gente fala em controle, daí a gente realizar alterações, que daí seria na parte do action do PDCA. O monitoramento está na parte de check, o C. O controle já está no A, né, o action. Que daí a gente, durante a parte de acompanhamento, a gente conseguiu identificar um problema, o controle que vai resolver esse problema, que é quando ele vai fazer uma alteração, né? Então, quando a gente pensa em monitoramento e controle, a gente está pensando em acompanhar o processo e agir corretivamente na ocorrência de problema, né? Então é bom a gente ter esse entendimento, o que o PMBOK entende por monitoramento e controle, para que a gente, quando lê, né, o livro em si, a gente consiga entender realmente o que ele está falando, né, e o que ele espera disso daí. Então a gente tem essa parte de monitoramento e controle, que ela vai estar presente em todo o ciclo de vida do projeto. E para encerrar, né, no final do projeto, a gente tem os processos de encerramento desse projeto, que é quando a gente vai finalizar todos os contratos, vai desmobilizar a equipe, né, vai verificar se todas as entregas realmente foram realizadas, né? Então aqui a gente vai daí encerrar o nosso projeto. Então essas são as etapas que compõem o ciclo de vida do projeto. Então a gente tem processo de iniciação, planejamento, execução e encerramento. Porém, ao longo de todas essas etapas, a gente também tem a parte de monitoramento e controle. Aqui, esse gráfico é interessante a gente dar uma olhada, porque ele mostra quando que cada uma dessas atividades pertinentes ao ciclo de vida do projeto, ela vai se iniciar e se encerrar, e isso mostra pra gente que essas atividades não são estanques. Eu não vou iniciar o processo de iniciação, daí eu termino a iniciação, começa o planejamento, daí termino o planejamento, começa a execução. Não é assim que acontece. Às vezes eu estou fazendo execução, mas eu também estou planejando, certo? Até para que isso a gente consiga ir entregando mais rápido pequenas entregas ao longo do nosso projeto, e a gente está planejando as próximas etapas e a gente começa a executar. Então, então aqui, ó, quando a gente vê, ó, a iniciação começa aqui, mas eu já estou começando a parte de monitoramento e controle junto, certo? Comecei a iniciação. A partir do momento que eu já tenho alguma coisa pronta do processo de iniciação, eu já começo a parte do planejamento. Eu já começo a planejar essa atividade, né? A partir do momento que eu comecei a planejar, o que já está planejado, eu já posso começar a executar.
Daí conforme é lógico que essa atividade de iniciação ela vai ser a atividade mais curta, né? Que a gente vai ter, então ela vai acabar realmente aqui, daí a partir desse momento a gente só vai ter as atividades de planejamento, execução, monitoramento, controle. Beleza. Daí tô lá planejando, executando e monitorando e controlando o projeto. Conforme, e daí depois a gente vai ver a EAP do projeto e tal, conforme a gente vai finalizando algumas etapas do projeto e vai realizando algumas entregas, a gente já começa a parte de encerramento desse projeto. Né? Então, em relação àquelas partes iniciais que a gente já realizou no projeto, essas partes começa já a encerrar. Então, é importante a gente ver esse gráfico para que a gente tenha em mente que essas etapas do projeto elas vão ocorrer simultaneamente. Né? Elas estão ocorrendo tudo ao mesmo tempo e a gente precisa administrar tudo isso daí, certo? Então aqui rapidamente, e a gente depois vai continuar falando sobre todas essas questões de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle. A gente sempre vai estar batendo nessa tecla, mas só para que vocês tenham uma ideia, né, o que é iniciação, o que é planejamento, né, eu vou dar uma breve fazer um breve comentário aqui sobre cada uma dessas etapas. Então aqui os processos de iniciação é quando a gente vai realmente iniciar um novo projeto e a gente vai desenhar um escopo desse projeto, assim, um draft inicial que a gente fala. Né? Fazer um boneco, né, do nosso projeto, um esboço inicial do que é esse projeto, até mesmo porque a gente precisa definir ali o que é o escopo do projeto, fazer uma estimativa grosseira, né, de quanto de dinheiro a gente vai gastar nesse projeto, quem são as partes interessadas, e aqui dentro do PMBOK que a gente vai trabalhar e os livros, partes interessadas é chamadas de stakeholders. Certo? Então, sempre quando vocês verem esse termo e se depararem com esse termo, stakeholders são as partes interessadas. A gente precisa definir quem são essas partes interessadas, a quem interessa, né, o meu projeto, e fazer a seleção do gerente do projeto. Né? Então, esse daqui é o processo de iniciação. E dentro desse processo de iniciação, principalmente, a gente vai ter a construção de dois documentos aqui, que é o termo de abertura do projeto, conhecido como Project Charter, e também a identificação dos stakeholders. E aqui está como escreve stakeholders, né? Stakeholders. Então, são esses dois principais documentos que a gente faz aqui no processo de iniciação. E, gente, eu particularmente nunca fui muito fã, né, de assim, ficar sempre utilizando esses termos em inglês. Mas é incrível, assim, ontem lá na palestra lá, e daí a palestra, quem falou sobre as principais atualizações do PMBOK 6 foi o vice-presidente do PMI Paraná, e eles falam só assim esses termos em inglês, assim. Então é importante que a gente já se habitualize a esses termos aqui dentro, porque a hora que vocês saírem, vocês vão fazer, né, se especializar, e hoje em dia dentro das empresas tudo é por projeto. E eu acho que muitos vão acabar tendo que estudar pelo menos alguma coisa de gerenciamento de projeto. Então já é importante vocês irem se familiarizando com esses termos desde já. Então, dentro do processo de iniciação a gente tem, né, esses dois documentos que precisam ser feitos, que é o termo de abertura do projeto e a identificação das partes interessadas, os stakeholders.
E daí a gente entra na parte de planejamento, que aqui a gente inicia a parte de planejamento depois que a gente já tem a autorização do projeto, né? O projeto foi aprovado dentro da empresa, né? Então, porque inicialmente o gerente do projeto lá, que é quem teve a ideia, o cara que teve a ideia do projeto, ele vai montar aquele boneco do projeto, o primeiro draft, e daí ele vai pegar e vai submeter aos diretores da empresa. E daí, se os diretores da empresa realmente aprovarem a execução daquele projeto, daí a gente realmente vai entrar na parte de planejamento, que é quando daí a gente realmente vai minuciar tudo aquilo. Então, do termo de abertura, onde a gente tinha lá um escopo inicial, uma estimativa grosseira dos recursos financeiros, aqui a gente vai realmente minuciar isso daqui. Então a gente começa a detalhar todo o nosso projeto, ver o que a gente precisa, quais são os recursos que a gente precisa, analisar cronograma, fazer uma estimativa de orçamento, começar a ver quem são os nossos fornecedores, enfim, tudo. Né, deixar bem certinho qual é o objetivo do projeto, como que a gente vai atingir aquele objetivo. Né? Então aqui na parte de planejamento é onde a gente vai desenvolver, né, todos esses detalhes aí do projeto. Daí a parte de execução, definir, planejei o que eu preciso fazer, coloco em prática. Né? Então a parte de execução é a gente colocar tudo aquilo que foi planejado em prática, alocar recurso, mobilizar a equipe e entregar, né, todas os entregáveis que a gente fala dentro do projeto. Daí a gente entra na parte de monitoramento e controle. A parte de monitoramento e controle, que nem eu falei, monitoramento, a gente vai acompanhar, a gente vai coletar informações e vai comparar com o que foi planejado. Estou conseguindo cumprir aquilo que foi planejado? Não. Tá ocorrendo desvios. Então a gente tem que agir corretivamente em cima, que é a parte de controle. Então, né, o processo de monitoramento e controle é justamente para que a gente faça esse acompanhamento e realize ações corretivas quando necessário. Aqui, pessoal, é bastante interessante a gente frisar que conforme a gente vai executando um projeto, a gente pode ter mudanças nesse projeto. E quando a gente tem mudança, não necessariamente a gente precisa evitar essas mudanças. Né? Então, hoje em dia, né, a gente está focado muito no cliente, a gente precisa criar valor para o cliente. Então, se a gente às vezes identifica uma mudança essa mudança vai gerar valor para o cliente, a gente precisa fazer essa mudança sim. Então, a gente não pode pegar e pensar assim, não, eu fiz um planejamento inicial e eu tenho que cumprir à risca aquele planejamento, nada pode mudar. Não, se você tiver esse posicionamento, você vai ser um péssimo gerente de projeto. As mudanças elas podem sim ocorrer, desde que elas façam que o projeto tenha uma maior eficiência e você consiga agregar um maior valor para o seu cliente. Né? Então a gente sempre vai, aqui na parte de monitoramento e controle, identificar alguns pontos e daí a gente vai fazer uma solicitação de mudança e daí a gente vai analisar, é viável essa mudança? Né, vai criar mais valor para o nosso cliente? Se for, a gente tem que fazer sim. Certo? Então é bem importante que essa parte. E daí, por último, a parte de encerramento. Né? Então aqui, a partir do momento que a gente vai finalizando algumas etapas do projeto, e quando a gente estiver falando de gerenciamento de tempo, no gerenciamento de escopo, onde a gente vai construir a nossa EAP, vocês vão conseguir enxergar melhor, né, essa questão dos entregáveis. Né, a gente constrói um EAP onde a gente vai dividir o nosso projeto em pequenas partes, em pequenos entregáveis, e conforme a gente vai entregando isso, a gente já vai encerrando aquela etapa.
né, onde a gente vai desmobilizar a equipe, a gente vai ter que fazer encerramento de contrato. Se a gente utilizou um local, a gente vai ter que tirar, por exemplo, que nem no exemplo que ele fez lá, foi feito, né, a Copa do Mundo lá no Maracanã. Para que esse evento realizasse, eles construíram toda uma estrutura, né, várias empresas foram para lá. Quando encerrou, toda essa estrutura teve que ser desmontada. Então, é nessa parte de encerramento que você vai desmontar toda a estrutura que você montou e limpar todo aquele espaço. Né? Então, nessa parte é a parte de encerramento. O encerramento a gente não vai pensar assim, terminei o projeto, desliguei o computador, pronto. Não é assim. Né? Você tem uma série de atividades que você precisa realizar para que você realmente finalize aquela etapa. Certo? Então, essa parte são as etapas do projeto, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, finalização do projeto. E em relação à equipe, e aqui eu vou puxar um pouco mais para o gerente de projeto, a gente vai bater mais em cima do gerente de projeto. Mas quando a gente pensa em formar a equipe do nosso projeto, a gente tem que levar em consideração que são pessoas, essas pessoas elas vão ter vontades, vão ter objetivos, elas têm humores diferentes, cada pessoa ela vai ter a sua particularidade. E quando a gente vai formar essa equipe, a gente tem que tentar formar uma equipe que consiga trabalhar em sinergia, onde essas pessoas consigam interagir entre si e não gere tanto conflito dentro da equipe. E a gente vai ter que administrar todas essas características das pessoas para tentar extrair o máximo seu potencial. Então é muito importante que a gente observe muito quem compõe a nossa equipe de projeto, para que a gente saiba como cada pessoa funciona, para que a gente consiga ter vamos dizer assim, eu vou lidar com essa pessoa de uma forma, essa pessoa eu já não posso lidar dessa mesma forma. Eu tenho que agir com ela diferente. Né, tem pessoa que trabalha mais sob pressão, tem pessoa que não. Então, nessa pessoa eu posso fazer mais pressão, nessa daqui não. Se eu fizer, ela vai estourar. Né, então, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso observar muito bem essa pessoa para eu saber de que maneira que eu vou lidar. E assim, pessoal, isso daqui não é de agora que eu falo em sala de aula, e sempre que eu escuto, né, essas pessoas que estão envolvidas em gerenciamento de projeto falando, elas sempre batem nessa mesma tecla. Hoje em dia, uma pessoa que não consegue gerenciar pessoas, gerenciar uma equipe, né, ter essa parte de gestão de pessoas, não vai para frente. Então, assim, é muito importante que vocês saibam lidar com pessoas, né? Tenham essa habilidade, porque vocês vão precisar. Né? Então, vocês precisam gerenciar quais são as vontades dessas pessoas, as aspirações que elas têm ali dentro da empresa, né? Os objetivos profissionais, como que você vai gerenciar o relacionamento entre essas pessoas, os temperamentos e caráter, né? Então, tudo isso você vai ter que gerenciar. Até mesmo porque quando você coloca essas pessoas para trabalharem tudo junto, alguma dessas características elas podem se potencializar. Então, tentar fazer com que as melhores características dessas pessoas se potencializem, né, para que você consiga usufruir o máximo. Dentro do projeto a gente vai ter 4 figuras, vamos dizer assim. Tem o patrocinador, que é o sponsor do projeto. Gravem esse termo, sponsor. Tem o gerente do projeto, os gerentes funcionais e os especialistas. Então, o patrocinador, aqui a gente não vai pensar no termo de patrocinar, de dar dinheiro, tá?
O patrocinador, o sponsor do projeto, ele vai ser aquela pessoa que ela vai estar na alta direção, ela tem contato lá com os grandes chefes, os diretores da empresa, e ela que vai batalhar. Ele tem uma participação bem política em relação ao projeto, porque é ele que vai batalhar para fazer a aprovação do projeto, conseguir recursos para esse projeto, né? Então é ele que vai batalhar perante a direção e os acionistas para conseguir recursos e viabilizar, né, toda a execução do projeto. Então aqui até eu coloquei, né, não é quem fomenta financeiramente o projeto, é quem oferece apoio político, cria condições necessárias para que o projeto seja aprovado e executado. Né, ele é o padrinho político, né, do projeto. O gerente do projeto é quem teve a primeira ideia, né, daquele projeto, quem vislumbrou tudo aquilo e quem iniciou toda essa atividade. Então, geralmente é essa pessoa que vai ser o grande condutor do projeto, porque é ele que tem uma visão bem maior, né? Foi ele que pensou tudo, ele é o mentor, né, desse projeto. Ele que vai iniciar o projeto, ele que vai ter que assegurar que todos os recursos eles estejam disponíveis e ele também sempre vai responder pelos resultados desse projeto, sejam eles bons ou ruins. O gerente funcional, aqui daí já começa também a depender muito do tamanho da equipe do projeto. Se a equipe do projeto é muito grande, o gerente de projeto sozinho não consegue administrar, então ele vai separar o projeto por áreas e daí cada área vai ter o seu gerente funcional. É simplesmente a gente fazer uma divisão, né, do nosso projeto em diferentes áreas e daí cada área vai ter o seu gerente funcional e ele vai ser responsável por executar as atividades específicas da sua área. Né, e daí abaixo dele ele também vai ter daí os especialistas, né, que vão daí operacionalizar todas aquelas atividades. Né, então, que daí vai ser a equipe básica, né, que são os especialistas que eles daí realmente vão executar todas as atividades que estão presentes lá na IAP para entregar, né, todas as pequenas partes do projeto. São eles que vão realizar o que deve ser feito, vão aplicar os métodos ali dentro do projeto. Né? Então, eles estão localizados na parte operacional mesmo ali do projeto. É sempre muito importante que a equipe básica sempre entenda a real necessidade do cliente, né? E aqui é muito importante que o cliente sempre esteja muito próximo ao desenvolvimento do projeto, para que realmente a gente consiga atender as necessidades do cliente, porque às vezes a gente tem ali a execução de um projeto que às vezes pode demorar um ano e meio para eu entregar. Daí beleza, a gente hoje conversou com o cliente, daí ele falou o que ele queria. Daí beleza, a gente durante um ano e meio executa o projeto, vai lá, um ano e meio depois entrega esse projeto. A hora que a gente entregou, a gente não vai conseguir ter a satisfação de 100% do cliente. Porque nesse período, a vontade dele, a necessidade dele já pode ter mudado. Então é muito bom que durante, né, todo esse tempo de execução do projeto, o cliente esteja próximo, justamente para que a gente vá entendendo as necessidades dele e acompanhando a evolução dessas necessidades e realizando daí as mudanças. É lógico que o cliente vai chegar, não, muda isso, faz de outro jeito. É lógico que daí você vai replanejar, e isso vai te fazer uma alteração de escopo, uma alteração de custo, uma alteração de cronograma. Você vai apresentar tudo isso para o cliente e ele vai ter que aprovar. Você vai falar assim, olha, essa mudança que você quer vai aumentar em 10% o valor do projeto. Ele tem que aceitar isso, é lógico. Né? Então, tudo isso você vai apresentando para o cliente.
mas é muito importante que ele esteja presente e que ele também participe dessas tomadas de decisões ao longo do projeto, para que lá no final, lembra que eu falei, o foco é entregar valor ao cliente, certo? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Beleza, pessoal? Então esse foi, né, essa nossa segunda aula em relação às etapas do projeto e ao gerente de projeto. E assim, para que em relação às etapas do projeto, a gente vai conversar ainda mais e a gente vai entrar lá para fazer realmente o termo de abertura do projeto. Então, isso eu não estou muito preocupado em agora de imediato vocês pegarem toda essa parte. Mas em relação ao gerente de projeto, eu acho que a gente vai focar um pouquinho mais em relação a essa parte do gerente de projeto. E daí eu vou passar também para vocês a parte. Aqui eu tinha um outro texto que eu passava para os alunos em relação ao gerente de projeto. Mas o PMBOK ele trouxe um capítulo dedicado só ao gerente de projeto e eu realmente estou a fim desse semestre bater bastante em cima do PMBOK. Né? Então eu acho que eu vou passar para vocês esse capítulo do PMBOK para vocês lerem e daí a gente vai discutir ele daí em sala de aula. Né? Eu acho que da aula passada eu já passei umas atividades para vocês e a gente também vai fazer discussão em sala de aula. Daí a gente também vai discutir em relação ao gerente de projeto, daí também em sala de aula, certo? Mas daí as diretrizes dessa atividade em relação ao gerente de projeto eu vou mandar no e-mail para vocês. Daí eu vou mandar o PMBOK, a sexta edição para vocês, que é a que vocês vão seguir. E daí eu escrevo no e-mail o que vocês vão fazer para a próxima aula. E daí assim, a próxima aula eu já vou estar em sala de aula. Daí a gente já consegue conversar um pouquinho melhor pessoalmente em relação a essas questões e trabalhar melhor, certo, pessoal? Então tá bom. Então até segunda-feira, daí pessoalmente.